Bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, a depender do horário que quem estiver ouvindo isso. Bem, estamos aqui no Página em Branco. Estou aqui com Yarinha, leitora em processo de pausa temporária, e o Diego Almeida, psicólogo da UFOB, pós-graduado em psicologia jurídica com ênfase em perícia psicológica, um leitor que está com pouco tempo para ficção. E eu sou a Rafaela Andrade, eu sou a host do Página em Branco e escritora. Então hoje nós vamos conversar sobre como a saúde mental e o equilíbrio emocional influenciam o hábito de leitura e como nem sempre não conseguir ler é preguiça. Então, gente, vocês já passaram por períodos em que simplesmente não conseguiram ler? Eu acho que os dois vão responder que sim, né? Pela descrição. Sim, com certeza. Totalmente. Tem, principalmente na época da faculdade de psicologia. Foi um momento que eu me senti mais cansado assim de leitura, porque eram muitos textos técnicos, né? Muitas apostilas e tal para o curso. E assim, eu não conseguia pegar um livro para ler por prazer, sabe? Um dos momentos assim que eu mais me afastei da leitura. E você, Yarinha? Eu sempre já. Que foram períodos ligados a estresse e períodos mais de estados depressivos. hum, Uhum. E geralmente são períodos muito longos, não são períodos curtos. E como você percebeu que estava relacionado ao seu estado emocional? Ahn, Quando demandava muito da experiência de ler, me conectar com algumas emoções, entende? É, Porque é um trabalho que eu acredito que quando a gente está lendo, a gente se envolve muito emocionalmente, pelo menos em Sim. ficção e etc. E eu percebo que quando eu tô nesse estado de esgotamento emocional, eu não consigo tirar tanto proveito, nem que eu me obrigue a ler, literalmente, mais ou menos. E eu acho que não é nem proveitoso se obrigar a ler, né, Diego? Sim, com certeza. E ela estava falando e eu estava lembrando justamente disso. Sempre quando eu me sentia obrigado a ler alguma coisa, né, eu criava uma aversão assim para mim. Ao contrário, quando eu tinha interesse por um tema, eu sempre saía, né, tipo, procurando um livro ou outro, enfim, até esgotar aquele momento ali, aquela temporada assim, daquele tema, até depois descobrir outro tema ia sempre nesses ciclos assim. Mas muitos momentos que é, essa leitura obrigatória assim deixava muito estressado, cansado, enfim. É, Ao mesmo tempo também eu percebo que nesses momentos a gente meio que se sente mal por não estar conseguindo ler, pelo menos eu me sinto assim em alguns desses períodos, em alguns momentos, quando eu não consigo ler alguma coisa. Ah, eu sinto como se eu estivesse perdendo alguma habilidade, entende? Sim. Sim. E isso aconteceu quando vocês leram coisas aversivas, assim, coisas que vocês não gostaram, tipo, às vezes tem gente que não gosta de se obrigar da época que foi obrigada a ler clássicos brasileiros.
Sim, sim. Eu estava relembrando justamente isso, porque assim, minha família, no modo geral, não era uma família de muita leitura, mas eu lembro que minha mãe, na infância, ela comprou uma coleção daqueles clássicos da Disney, né? Pequeno Príncipe, desculpa, Rei Leão, é, enfim, o Adão e o Vagabundo e tal. Era uma coleção, né? Vários livros desses. E eu gostava, só que a partir do ensino médio, aí veio aqueles clássicos brasileiros, que são ótimos livros, só que, ao meu ver, não são adequados para aquele momento, sabe? Aquele pré-adolescência, e muitos têm linguagens muito coloquiais, um contexto histórico que a gente ainda não sabe, né? Então, aquela época já foi um momento que eu dei uma travada, assim, na leitura, sabe? Aí depois, já, vamos dizer assim, na vida adulta, que eu retornei ao hábito de ler, assim, por prazer, sabe? E você, Yarinha? Comigo foi um pouco diferente do Diego, porque na minha casa sempre teve uma biblioteca muito grande e tinha todos os gêneros de livros e de tudo, de enciclopédias a livros infantis, e literatura clássica, tinha de tudo, sabe? Então, eu era exposta à leitura, assim, bastante desde sempre, desde que eu nasci. E eu lembro que antes de eu saber ler, a minha mãe lia para mim todos os dias, sabe? E então, eu sempre li, desde que eu soube ler. Eu sempre lia é, coisas adequadas para minha idade, embora é, com tanta exposição, a gente acabe, eu sinto que quando a gente está exposta a muitos gêneros, a curiosidade acaba aumentando mais e eu lia bastante coisa. Eu lembro que eu lia clássicos ainda pequena, tipo, com 8 anos, 10 anos, eu lia Shakespeare e eu adorava. E foi ele que me ensinou a escrever peças de teatro, inclusive porque eu gostava de escrever também, desde pequena, e eu aprendia tudo lendo os meus autores, sabe? O estilo dele. Era uma coisa meio é, que já fazia parte de mim, assim, da minha personalidade. Mais ou menos. Eu era personalidade escritora, eu acho. E aí, quando você tem uma ligação muito forte com isso e você acaba perdendo, eu acho que é muito estranho, porque qual é a sua personalidade agora, sabe? É, eu entendo. Tipo, eu não li clássicos brasileiros com 8 anos, mas eu sempre li muito. E minha mãe reforçava isso muito. Ela pegava livros na biblioteca do banco em que ela trabalhava. E aí eu lia Sherlock Holmes, eu lia Monteiro Lobato. E eu gostava muito de escrever também. E no ensino médio, foi quando eu li os clássicos. Eu gostei dos clássicos, eu não fiquei traumatizada, não. Não. Ao contrário de alguns, eu não fiquei traumatizada. Só que aí eu parei de escrever e de ler por prazer, porque eu tava lendo pra universidade. E aí chegou a universidade em si, em que a gente não tem tempo pra nada. Porque eu fiz psicologia, que nem o Diego, e, tipo, era muito texto. É. Muito texto, muito trabalho, muita coisa. Muito texto acadêmico, textos longos. E não dava tempo. Eu até li uma coisa ou outra. Eu li o livro final de Harry Potter que lançou. Eu li alguns de Sidney Sheldon. Mas eu não lia como antes, por prazer. E a gente perde um pouco da gente, né? Sim, sim. Olha, Rafa, você falando agora, eu vim me lembrar
de um dos livros que eu os primeiros livros que eu fui ler, assim, na época pré-vestibular já, que foi Os Sertões, né, de Euclides da Cunha, porque eu sou do sertão da Bahia, né? Sou da cidade de Euclides da Cunha, em homenagem a ele, e é perto de Canudos, onde teve a guerra. E foi um dos livros que tive interesse justamente por essa parte histórica, assim, né? E aí, a partir dele eu retomei, vamos dizer assim, a leitura. Mas até então, era muita leitura, assim, obrigatória para vestibular, enfim. E era realmente, me afastou bastante da leitura. Sim. E o que que vocês acham que pode interferir no hábito da leitura além do tempo e da força de vontade? Tipo, quando Eu a gente não lê, aí o pessoal diz, ah, é preguiça. Você tem que ter mais, mais força de vontade, não é só isso. O que que vocês, na experiência de vocês, é? Eu acho que um dos grandes fatores é o que a própria Yara falou há pouco, que é essa história, esse histórico, né? Assim, já ter uma cultura, né, de leitura desde pequena, exemplos, né, dentro de casa, eu acho muito importante. Então, eu acho que a pessoa já cresce, né, desenvolve, vamos dizer assim, com esse perfil de leitor, né? Por mais que ela, como ela falou, tem alguns momentos que se afastou um pouco por N razões, mas eu acho que ainda fica muito, né, dessa essência de leitora, né, de leitor, para quem viveu isso desde de criança, né? Por isso que é importante ter um exemplo, né? Quem tem filhos, principalmente, né, tá ali lendo para ele, enfim, lendo com ele, muito importante para influenciar mesmo. Agora, eu vejo muito como Yarinha, eu tive essa cultura, minha mãe teve essa prática de me iniciar na leitura, só que a saúde mental eu acho que é uma coisa que determina muito. Que houve uma fase em que eu estava tão exaurida que eu não tinha concentração. Uhum. Não tinha concentração, não tinha como me ligar com uma leitura, mesmo que fosse por recreação. Isso é. E eu acho que é que nem Arinha falou, que eu não conseguia me ligar com a leitura, então eu não conseguia engatar a leitura, eu não conseguia ligar minhas emoções com a leitura. Que eu estava tão exaurida que eu não conseguia. Uhum. Então eu acho que um fator que afeta muito isso é a saúde mental e a gente não dá muito, a gente não vê tanto isso ser falado. Uhum. Sim. É verdade. É, Aí você falando isso, pode falar, Yara. não, pode falar. Não, não fala. Eu só ia complementar o que a Rafa falou é, sobre essa ligação emocional que quando a gente para e a gente não consegue voltar a ler com tanta afinco quanto antes, é como se a gente tivesse pausado a personalidade da gente nas outras áreas da vida também, e essa é só uma. Mas é uma que, pra gente, como leitora e cresceu com a mente de pretensa escritora e que sonhava em publicar livros também, acho que isso é mais difícil. Agora, para muita gente, eu acho que tem uma coisa que é o que faz a gente se sentir mal, e as outras pessoas em geral, é o ato performático, sabe? Que é o que você tem que estar mostrando que você tá sempre bem e sempre mantendo a mente ligada. Você tem que bater sua meta de leitura para você ser considerada uma pessoa culta ou não sei, algo assim. E aí vem comparações com outros leitores do TikTok que conseguem ler
não sei, 10 livros por mês. E você ainda tá nos seus clássicos, querendo pelo menos retornar, reler algum. Sim, E isso de ficar performando, eu acho que é uma coisa muito crescente e que tem dado muito peso na saúde mental. Porque a gente tem que provar que a gente tá fazendo aquilo. Não é mais só pra gente, sabe? Ah, sim. Ler tá na moda, né? sim. E eu não sei vocês, mas comigo às vezes acontece também de eu comprar, sei lá, vários livros e depois estar me autocobrando. Foi, pô, os livros estão ali e você não conseguiu ler. Velho, isso me deixava muito estressado nesse sentido, assim. Sim, a lista só Uhum. cresce. E, Aham. tipo, é bom, por um lado, ler tá na moda, porque é uma coisa que é bom de se incentivar. Por outro, tem essa performance que a Yarinha falou. Tipo, as pessoas começam a postar. Já cheguei no 40º livro do ano. E você fica lá, meu Deus, e eu ainda tô aqui lendo o meu 20º, o meu quinto. E você vê lá, os livros que eu li esse mês. Aí a pessoa traz uma pilha, assim, de livro. E você não consegue ler um, dois por mês. Tipo, tá na moda, mas é aquela coisa que se torna cobrança. Sim. E aí, né, trazendo para um conceito da psicologia, a questão da motivação, acaba que aquilo que seria reforçador acaba perdendo o valor, né? E muitas vezes tornando até um versículo, né, pra gente. Sim, então eu Véi. ia perguntar, né, se vocês já sentiram culpa por não estar lendo, mas já estamos falando da culpa aqui. E no fim, quem mais cobra que a gente leia? Pelo menos pra mim, é como se aquela pilha lá atrás de 30 livros que eu tenho pra ler ficasse me olhando assim, tipo, você tá comprando o livro e você ainda não me leu. É quase um objeto senciente olhando pra mim, assim. Quem Sim, mais cobra vocês de ler? eu acho que eu mesmo, eu acho que uma autocobrança muito forte nesse sentido. Olha, já chegou época de eu estar lendo três, quatro ao mesmo tempo, sabe? Só para ter uma sensação de que eu estou avançando, estou lendo uns livros. Não sei se já aconteceu com vocês, de ler mais de um de ao mesmo tempo. Eu fico agoniada quando eu leio mais de um ao mesmo tempo. Eu tava lendo Manacled e Canção Meridional. Eu fiz uma maratona de Manacled pra terminar, porque eu queria aproveitar a Canção Meridional melhor, assim. Tipo, eu pego um, faço a maratona, termino, e aí eu aproveito o outro melhor. Eu não consigo ler mais de um de vez. Aí eu sentia que, assim, eu sentia que eu tava curtindo um, mas por obrigação eu tinha que ver o outro, sabe? Aí meio que eu fazia isso, tipo, mas eu queria ler aquele. Eu falei, não, mas eu vou ler o outro também. Aí ficava aquela toda de meta, de que a gente tá falando da cobrança, né? E acabava não curtindo o segundo livro, né? Vamos dizer assim. E como é que vocês lidam com essa autocobrança? Particularmente de uma forma muito peculiar. Não sei se todo mundo faz isso, mas eu aprendi eh, a ter mais empatia depois de muito tempo comigo mesmo, sabe? E eu comecei a perceber depois disso que existem
várias formas de leitura, sabe? E isso foi tirando meio que diminuindo um pouco essa culpa de eu não estar pegando um livro e folheando ele página por página, entende? Porque eu não estava fazendo isso, mas ao mesmo tempo eu estava fazendo outras coisas que eu também posso considerar como leitura. Eu estava fazendo pesquisa, eu estava vendo sobre assuntos, eu estava lendo coisas diversas, de diversas maneiras diferentes, não só sentada, passando o livro de página em página. E até o ato de ouvir música, quando você vai ouvir uma música, aquilo dali é uma história que está sendo contada, né? De forma cantada, como faziam os antigos bardos. Então eu meio que consigo aliviar essa culpa escapando por esses outros artifícios, do tipo, eu tô lendo sim, eu só não tô parada com um livro na mão, mas eu tô lendo. Eu tô ouvindo uma música nova e eu tô interpretando essa letra e etc. Isso é uma forma de leitura, entende? Para mim foi uma forma que eu encontrei de me livrar desse peso de estar tão longe dos livros assim, né, nesses momentos que eu dou uma pausa muito longa. E você, Diego? Eu acho que as próprias pausas mesmo que a gente dá, eu acho que é um pouco isso, sabe? De um descanso. E aí depois, quando for retomar, que seja por prazer, enfim, que seja algo que vai reconfortar a gente, né? E extrair um pouco dessa cobrança, né? No meu caso, eu deixo essa leitura, não sei assim, mais dura para o concurso ou para próprio assunto mais técnico mesmo da psicologia, apesar que também tem muitos assuntos interessantes que aí também já se torna uma leitura prazerosa, né, para mim, mas assim, nesse sentido, né, é, esse ano mesmo, um dos livros que eu li foi O Pequeno Príncipe, que eu, desde novo, ouvia muita gente comentar, né, que era um livro que todo mundo gostava e tal, e eu nunca tinha lido enquanto criança, enfim, enquanto adolescente, aí finalmente eu consegui ler esse ano. Aí também foi uma leitura tão prazerosa que eu terminei, acho que em uma noite, assim. Eu comecei a ler e, tipo, virei à noite, queria, terminar aquele livro, sei lá, mas não no sentido de meta, né? Mas porque foi uma leitura tão prazerosa, né? Que, que foi algo assim, de livro foi o meu último, né? Agora, novamente, dei uma pausa, né? Talvez não tão grande como a fala de Yara, né? Que ela falou, mas agora espero retomar também, no futuro breve, as leituras não técnicas, vamos dizer assim, né? Leituras de ficção, enfim, filosofia, nesse sentido. Eu acho que a empatia é uma coisa que a gente tem muito fácil com o outro. Nem sempre, né? Mas tem muito mais fácil com o outro do que com a gente mesmo. Como Yarinha falou, às vezes é necessário a gente ser um pouco mais empático com a gente. É verdade. Tem uma, E eu tenho uma frase que eu acho interessante, que é para a gente se perguntar, né? O que é que você diria para o seu melhor amigo, né? Porque muitas vezes a sim, gente cobra tanto, vai falando, não, mas vem cá, se fosse seu melhor amigo, o que é que você falaria para ele? Né? pois é. Hum, E tipo, existem opções que para vocês são mais fáceis, tipo um audiolivro, um e-book é mais fácil que um livro físico? pra mim não. Eu acho que para se engajar com a história dá no mesmo, né? Uhum. E no meu caso, assim,
tenho dado preferência à leitura no papel mesmo, sabe? A gente fica tanto tempo na tela que, né, eu quero ler no papel, assim. Eu até tenho, eu até comprei, vamos dizer assim, o equipamento, né, para poder estudar, enfim. Mas para leitura por prazer, eu quero ler no papel. Eu tenho isso assim para mim. Pois é, eu também prefiro o papel. Será um bom livro. Uhum. É. Cheirinho de livro é ótimo. Mas quando vocês acham que é hora de buscar ajuda, assim, reconhecer que você tá no limite em relação à saúde mental e, tipo, isso está atrapalhando não apenas ler, mas quando é hora de pedir apoio? Boa pergunta. Eu acho que é justamente quando vem esse sentimento de culpa, né? Assim, quando a gente começa a pensar mais na meta, mais na quantidade que eu tenho que ler, do que de fato, né, no conteúdo, no prazer daquela leitura, né? Aí talvez seja esse momento de parar um pouco, é, repensar algumas coisas. E eu sempre digo, né, assim, a gente tentar, né, reconectar com nós mesmos, ou né, no nosso grupo de amigos, familiares. E aí, caso realmente seja uma demanda que a gente não consiga, né, lidar, a gente procurar um profissional de saúde, né, para poder ajudar a gente, né? O profissional de saúde é muito importante, acho que é indispensável. Mas tem outras coisas que eu reparei, tenho reparado que me ajudam, que é me manter em contato com pessoas que gostam de ler também, sabe? É, quando eu preciso de ajuda, são eles que meio que reforçam a parte do apoio psicológico, sabe? Falar com pessoas que gostam de ler, falar com pessoas sobre livros mesmo que você não esteja lendo nada, só comentar sobre algo que você já gostou de ler, etc. Eu acho que ter pessoas, muitas pessoas, cria um ecossistema muito bom de apoio. É, a rede de apoio social é sempre muito importante, né? E, tipo, é muito mais fácil formar uma rede de apoio em torno de um hobby em comum. E quando você consegue uma rede de apoio interessante, você, tipo, você consegue se manter melhor. A sua saúde mental melhora. Sim, E vocês têm recomendações de leituras ou de coisas leves para quem está sobrecarregado? leituras leves para quem quer ler e mais está Ou sobrecarregado. coisas mais leves, tipo músicas, atividades que sejam mais leves para quem tá sem, para quem tá nesse desgaste que não consegue ler, não consegue se conectar com uma leitura. Olha, eu tenho uma dica que eu acho que pode funcionar, porque foi uma psicóloga que me passou. Então, a psicóloga deve entender que isso deve funcionar para muita gente, porque funciona para mim, que é, antes de tudo, assim, ter um espaço físico mesmo, um espaço físico, sabe?
para a leitura, um, um ambiente climatizado para a leitura. Porque daí, quando você vai pegar algum livro, você vai estar confortável, a iluminação vai estar boa, hum, enfim, todas essas coisas, ajustes ambientais e etc. E eu acho que é muito particular recomendar algum livro pro leitor a leitura, porque isso não funciona comigo e Isso, isso, isso. mas se eu pudesse recomendar, eu recomendaria os livros curtos e livros que ah, vão meio que para o lado da sátira, assim, da comédia satírica, etc. Porque ela te começa a te chamar para um lado mais emotivo, mais crítico, mas de uma forma leve. Entende? Tem uma série que eu gosto bastante, que é a série do Discworld, que é uma comédia, é uma sátira de livros de fantasia, mas que ele envolve bastante questões sociais. E assim, ele faz isso de um jeito muito brilhante, muito engraçado, sarcástico, e quando você vê, você já tá pensando em pautas importantes, etc. Mas o mais legal disso tudo é que você tá rindo, assim, sem perceber, você começa a rir. Eu acho que essa série é peculiar. Acho que ela pode ser indicada. Ah, eu indico, assim, para tu tá estressado, enfim. Eu gosto muito de caminhada, escutando música. Acho que relaxa bastante, né? Mas aí, né, vai muito de cada um, né? Do perfil de cada um, né? E a gente vê o que é que, de fato, nesse momento vai relaxar a gente, né? Alguns gostam de fazer yoga, enfim. É muito ver de individualidade, né? E, assim, uma leitura de livro, que foi um livro que eu adorei ler, assim, esse ano, foi O Homem que Calculava, que a princípio, seria um livro de matemática, né? Falando sobre matemática, é sobre a história, né? Assim, e aí é, fala da cultura né, do povo de Bagdá, aquela, né, uma cultura assim não ocidental, né? Assim, eu gostei bastante desse livro. Eu digo que o livro é 99% ótimo. O finalzinho que eu não gostei muito, mas o livro é muito bom, assim, uma leitura muito gostosa, né? Assim, é como eu falei, aquelas coisas que dão interesse, né? Eu acabei descobrindo esse livro por um vídeo no YouTube. O professor de matemática citou ele, contou a história, que basicamente esse são histórias, né, de vários personagens que vão trazendo, né, é, histórias dentro da matemática e resoluções de mistérios, assim, enfim, é bem interessante nesse sentido. Eu particularmente recomendo livros curtos com capítulos curtos. Os capítulos curtos, eles te dão a sensação de estar avançando mais rápido. E eu gosto muito do suspense, me pega muito pela curiosidade, aquela coisa frenética, assim, tipo, suspense não muito Agatha Christie, é uma coisa muito calminha, tal. Um suspense mais frenético, assim. Tipo a própria J.K. Rowling, apesar de não ser lá essas pessoas interessantes. Ela escreve esse tipo de suspense frenético que. Ou Jonesbo. Jonesbo é excelente e não tem nenhuma, nenhum escândalo até onde eu saiba.
um horário fixo para ler é muito interessante, tipo, sempre antes de dormir ou sempre depois do almoço. Um horário fixo para ler é uma coisa que ajuda muito. E como a Ierinha falou, música não é livro, mas são histórias que você se conecta pela emoção. Então eu acho que é uma coisa muito leve para quem tá sobrecarregado. Então, se você não tá conseguindo ler agora, respeite o seu momento, seja mais empático consigo mesmo, como falamos aqui, e procure ajuda ou pessoas que gostem de ler, pessoas que gostem de, de algo em comum com você, pessoas com alguma ligação com você. Uma rede de apoio social é muito importante. Então, vocês têm mais alguma coisa a dizer antes do final do podcast? Né, eu estava falando que, como você disse, né, é importante a gente procurar uma rede de apoio, né, nesse caso de leitores. Só que comigo aconteceu o contrário, né, esse convite que você me fez para participar do podcast, acabou despertando em mim novamente essa vontade de ler e, né, falando que algo sobre essa questão da culpa, né, quando você me chamou eu falei: "Poxa, eu não sou nem um leitor tão assíduo assim para participar". Aí quando eu fui lembrar dos livros que eu li esse ano, assim, eu falei: "Pô, até que eu leio um pouquinho, assim, né", só que a gente se cobra tanto, eu falei: "Ah, não, era pra eu estar lendo muito mais". Mas, assim, eu só agradeço a vocês pela participação, pelo diálogo nessa troca, né, e aprendi muito hoje com vocês. E você, Yarinha? O mesmo, faço do Diego as minhas palavras. Eu adorei ser a o exemplo. Se você vir para alguma coisa. Esses momentos de eh, faltas de felicidades literárias na minha vida vão servir, espero que sirvam para alguma coisa na humanidade. Não sei. Pra quem estiver vendo o livro. Ou vejam. Ah, e acho que é isso. Obrigada pelo convite. Obrigada por vocês terem vindo. Então, é isso por hoje.